Senhor. Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças deste privilégio tão grande de estar em Tua presença, das Tuas bênçãos, do Teu favor, do Teu poder sobre a nossa vida. Juntamos nossa fé, juntamos nossas mãos para orar pelas casas e famílias que estão aqui, todos nós que aqui estamos, não só você e eu que estamos aqui, mas também os familiares, os seus familiares, onde eles estiverem. Há pessoas que têm família perto, outros têm família longe, outros têm até muito longe. Onde estiverem, sejam guardados nas mãos de Deus. Oramos juntos. Querido Senhor, damos-te graças deste privilégio tão grande de sermos chamados teus filhos, de estar em tua presença e na tua glória, de buscar a tua face, de orar diante do teu trono, de entregar a nossa vida nas tuas mãos. Juntamos por isso nossa fé, crendo de todo o coração, crendo na tua bênção, na tua vitória, no teu poder que nos sustenta, nas tuas mãos preciosas e poderosas que nos guardam. Como foi naquelas casas do Egito, quando o sangue foi aspergido, o destruidor ficou lá fora. Diga isso comigo: o destruidor fica lá fora. Fora da minha vida, fora da minha casa, fora do meu trabalho, fora da minha mente, dos meus pensamentos, do meu coração. Fora, em nome de Jesus, da minha saúde. Eu ordeno em nome de Jesus esse poder de Deus que mantém o destruidor lá fora, que não chega a tocar em nossa vida, mas somos guardados nas mãos de Deus, abençoados no poder de Deus, sustentados na força da grandeza deste poder. Assim oramos em nome de Jesus, na fé e na confiança da glória da presença de Deus. Oramos com toda a confiança, com toda a certeza que Deus não falha de operar, que Deus não falha de realizar milagres em favor da nossa vida, poder sobrenatural. É Deus quem opera a sua bênção e a sua vitória, e nós o louvaremos de todo o nosso coração. Senhor, entregamos nas tuas mãos os nossos familiares, desde os bebés e crianças até aos mais idosos, guardados nas tuas mãos, as casas, as famílias, os filhos, os irmãos, os parentes próximos, onde estiverem agora, aqueles que estão perto de nós ou aqueles que estão muito longe. Vai tocar nas suas vidas agora. Os teus anjos são enviados para guardar a vida deles e para os abençoar, como uma fortaleza de uma proteção, de uma muralha do teu poder ao redor das nossas vidas, cercando a nossa vida, como está escrito na tua palavra, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Como está escrito na tua palavra, que o Senhor é a nossa fortaleza, nosso castelo forte e a fortaleza das suas muralhas, e nós estamos dentro dessa proteção de Deus. Assim cremos em nome de Jesus, que 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei atingido. E nós temos essa aliança com Deus e este compromisso com Deus de viver nessa ligação do teu poder, de não largar nunca mais a tua mão. És tu quem nos sustentas na bênção da tua vitória, e nós te agradecemos de todo o coração. Separa agora as suas mãos, levante-as para o Senhor. Ficamos a orar 1 minuto em línguas, toda a gente. Ai, soul, Steve, área, sim, amado. Steve, nem soul. Juntos em nome de Jesus, diga comigo: tomamos autoridade contra o diabo, contra as suas obras, contra os seus planos, contra as maldições dele. Ordenamos a destruição de toda a obra do inferno, quebramos o seu jugo. Muito maior é o poder de Deus que está em nós, esse poder que nos foi dado, que nos pertence em Cristo. Esse é o poder de Deus que opera sobre a nossa vida, e nós oramos em nome de Jesus, de ver essa vitória, de ver a sua majestade, de ver o seu poder, de ver o sobrenatural de Deus operar em favor da nossa vida, da vida de cada um dos teus filhos aqui. Que privilégio tão grande de poder adorar-te a ti e louvar o teu nome. Queria que a igreja toda entrasse em oração em línguas com força ou com entendimento. Ficamos a orar.
Eu te adoro de todo o coração e te louvarei de todo o coração. Entregamos agora nas tuas mãos todo o fardo pesado. Entregamos nas tuas mãos toda a opressão. Entregamos nas tuas mãos aquilo que não presta, aquilo que não serve, para ser queimado no fogo do Espírito de Deus. Derrama dessa unção e desse poder que despedaça o jugo, que rompe as cadeias da impiedade, que destrói as cadeias da opressão, que desfaz toda a maldição. Qualquer maldição, diga comigo, qualquer maldição, qualquer inveja, qualquer palavra lançada contra a nossa vida, contra a casa, contra a família, contra o trabalho, contra os sonhos e projetos, contra a obra das nossas mãos, está debaixo dos meus pés. Em nome de Jesus, nada nos pode tocar. Mas esse diabo está destruído, porque muito maior é o poder de Deus que opera a nossa vitória. Muito maior é a glória de Deus que opera a nossa vitória. Muito maior é a graça de Deus que nos levanta do que o poder do diabo que nos quer puxar para baixo. Em nome de Jesus, quando estão em cima, levante suas mãos para adorar ao Senhor. Fica a orar 1 minuto, toda a gente a orar. Fale com Deus, entregue na mão de Deus toda a necessidade, todo o fardo pesado. Entregamos nas tuas mãos. Está escrito que nós vimos a ti para entregar todo o fardo pesado ao teu cuidado, e que reclamamos essa bênção da presença de Deus e do poder de Deus. Está escrito: vinde a mim, vós todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Declaro essa palavra da bênção de Deus, do poder de Deus, do favor de Deus que opera sobre nós, e te agradecemos em nome de Jesus. De todo o nosso coração te exaltamos. Os irmãos precisam de orar mais. A igreja tem que orar. Vocês têm que orar. Vocês não podem ficar só a assistir. Não pensem em assistir. Você veio aqui numa relação pessoal com Deus, para entregar nas mãos de Deus, para clamar nas mãos de Deus, entregar a sua vida nas mãos de Deus, para entregar o problema nas mãos de Deus, para descarregar o fardo pesado nas mãos de Deus. Esse é um lugar de encontro com o poder da unção de Deus e da presença de Deus em nossa vida. Não há diabo que nos possa derrotar se nós nos agarrarmos ao poder da sua presença, se nós mantivermos vivo o nosso compromisso com Deus, da nossa vida a buscar a sua presença. Nada nos pode derrubar. Ai, save-se para receber. Quero ouvir a igreja orar mais alto. Fica a orar mais alto, mais alto. Agora coloque sua mão sobre o seu peito e assim comigo: não aceito doença nenhuma, não aceito opressão nenhuma, não entra aqui doença nenhuma. No lugar da habitação do Espírito de Deus, em nome de Jesus, expulso todo o espírito de enfermidade. Ordeno que saia e desaparece toda a opressão fora da minha vida. São criadas células novas, tecidos novos, órgãos novos, uma poderosa saúde. Deus opera sobre mim. E eu não aceito doença, nem aceito opressão nenhuma. Mas toda a doença foi levada na cruz. Jesus pagou um preço para eu estar livre de doença, livre de enfermidade. E eu não permito, não aceito, não consinto a entrada de doença nenhuma, mas está amarrado em nome de Jesus. Quantos é que crê nessa palavra? Fica a agradecer. Senhor, eu te agradeço de estar curado, de estar livre, de estar levantado na vitória do teu poder sobre a minha vida, em nome de Jesus. Ai, save-se, vive-se, dar-se sobre mim. Para receber. Vamos adorar a Deus todos juntos, toda a gente. Meu Jesus Salvador, não há ninguém como tu, sem separar. Quero louvar as maravilhas do teu. Tudo que há
que o teu nada se compara às promessas que eu tenho em ti, Senhor Jesus, que eu tenho em ti, sem espalhas e virar. Meu Jesus, Salvador, não há ninguém como tu, se separar. Quero louvar as maravilhas do teu amor. Cante para Jesus, meu amigo, consolo, torre de refúgio e poder. Tudo que há, tudo que eu sou, nunca cesse de adorar. Grita ao Senhor, toda a terra cantar. Poder, majestade, louvores ao Rei. Voem-se os montes e ruge o mar ao som do seu nome. Canto alegre as nada se compara às promessas que eu tenho, nada se compara às promessas que eu tenho, nada se compara às promessas que eu tenho em ti, que eu tenho em ti, Senhor Jesus, que eu tenho em ti. Amém. Graça, graça, glórias ao teu nome. Aleluia, ao nome que é sobre todo nome. Ao nome de Jesus se dobra todo joelho, no céu, na terra e sobre a terra. A esse nome que é sobre todo nome. Todo poder nos céus e na terra está investido no seu nome. Graça. Glória a Deus. Mas, irmãos, temos então o prazer de ter connosco o pastor Saramago, da Igreja Batista da Esperança, e o pastor Shaw Ibrahim Ahmad Halewi, etc, etc. Diga para eles, é falta de respeito no apresentar direito. O Sam Shaw Ibrahim Ahmad Halewi, diga. Vocês ouviram e perceberam, não há nada melhor do que o próprio falar diretamente. Muito bem, é um prazer recebê-los, e nós vamos orar por eles e vamos abençoá-los, está bem? Podem subir aqui, vamos orar por vocês, podem subir, ter a gentileza de subir aqui. Vou pedir que a igreja estenda a sua mão para a frente e abençoe o meu colega pastor João Saramago e abençoe também o pastor Wissam Shaw Ibrahim Ahmad Halewi de novo. Amém. Querido Senhor, damos-te graças da tua bênção sobre a vida dos teus servos. Damos-te graças do teu poder e teu favor na vida deles, nas suas casas e famílias, na igreja onde ministram, nos crentes e nos filhos de Deus que eles abençoam. E nós clamamos hoje por essa palavra sobre a igreja e este prazer que temos de receber os teus filhos e os teus servos aqui conosco. Sejam muito bem-vindos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Damos um aplauso para Jesus. Aleluia. Amém. Que bom estar aqui na casa de Deus. Podem ficar assentados. E ao pastor Lionel, eu quero desde já agradecer esta oportunidade de estar aqui com os irmãos. Já há algum tempo que eu não estava aqui com o pastor. Eu estava compartilhando com o pastor Wissam. Alawi é a minha maneira de dizer, não digo como ele diz, não é?
que a Igreja Carisma e o pastor Leonel em particular foi a primeira igreja que me acolheu onde eu estive quando Deus nos batizou com o seu Espírito Santo. Nunca tinha estado numa igreja pentecostal, assembleia, nunca tinha estado, mas Deus começou a mover-nos para o procurar. E lembro-me bem, foi aqui, e lembro-me da série de cassetes, ainda se usava as cassetes naquele tempo, com a série de mensagens da unção. E como eu ia lá e fomos tão inspirados e abençoados com aquelas ministrações, e partilhava também como aqui sempre fui recebido com tanta honra. Nunca me lembro de alguma vez ter entrado aqui na Igreja Carisma que o pastor Leonel ficava ali atrás e logo tratava de pedir a alguém que me chamasse para a frente. Então, pastor Leonel, muito obrigado, Deus muito abençoe, que prazer ver aqui também o Josué, os filhos, é uma bênção, não é? Nós amamos muito a Igreja Carisma, a família do pastor, sentimos-nos honrados em ser parte desta comunidade também. E quero apresentar o pastor Issan. Ele é nosso amigo, ele tem uma paixão por Portugal. A esposa dele foi missionária também aqui em Portugal, Denise, e tem realmente uma paixão. Ele tirou estes dias para estar connosco. E quando ele disse, João, eu vou estar aí uma semana, eu fiquei assim surpreendido, porque pastores de igrejas grandes têm sempre muito trabalho para fazer, se os de pequenas têm, quanto mais os das grandes, não é? Mas ele disse, não, vamos estar aí, vou estar aí contigo, vai ser muito bom. Eu já queria preparar uma agenda e tudo. Ele disse, não, é só para a igreja. Mas eu disse, não, mas vamos tentar aqui pôr pelo menos o pastor Leonel, não é? Lembrei-me, vamos pôr aqui pelo menos domingo à tarde. E, para estar simplesmente, porque tem uma paixão muito grande pela nação, por Portugal, e nós somos gratos porque temos sido tão abençoados durante este tempo de caminhada juntos ali. A Igreja Casa Firme é uma igreja ali em São Paulo, uma denominação que Deus tem levantado e tem sido de bênção ali no Brasil e em muitos outros lugares, e somos gratos por também ter esta relação de aliança com o apóstolo. Amém? Você não vai dizer que é humilde? Não, isso vou deixar para si. Cheio de amor para dar. Tem um exemplo no Evangelho. Você não vai dizer nada disso? Não, eu ia deixar consigo, que acho que o próprio pode falar melhor de si mesmo. Humildade à parte, a sua lista foi muito pobre. Eu esperava um pouco mais. Bom, glória a Deus, paz do Senhor Jesus, amados. É o que o pastor João falou. Pastor, obrigado por nos receber, querido. Eu lembro dele que esteve, eu perguntei para ele, não foi você que esteve com a gente lá uma vez? Então eu lembro. Bom, amém. Obrigado, os do louvor, por mim já, agora eu vou ministrar, não precisa obrigado. Queridos, é o seguinte, Portugal de verdade tem um lugar especial. Meu nome é árabe, por isso que vem esse nome que nem eu gravei, minha esposa gravou ontem, já faz 22 anos que tenta repetir. Sou libanês, eu fui muçulmano, eu vi Jesus na minha frente. E ele, pronto, fez o que Maomé não fez em 18 anos, Jesus fez num dia. E eu estou com ele até hoje. Com direito a 2 desviadas. Eu depois que aceitei Jesus vendo ele, desviei 2 vezes. Por quê? Por causa da pessoa que vou falar aqui, que vocês já conhecem, porque o pastor João acabou de dizer, vocês falaram muito de unção por aqui. É o Espírito Santo. Eu não tinha. Então mesmo a visão não foi o suficiente para me segurar no Evangelho. Até que tive encontro com o Espírito Santo, algo que vamos pregar daqui a pouco. E aí isso já mudou a minha vida. E quando eu conheci a minha esposa, coitada, ela estava esperando o príncipe encantado. Ele vem a cavalo, que nada, vim eu, nem bicicleta eu tinha, vim a pé. Era a mocinha lá, não sei que sonhos que tinha, hein? E eu do outro lado dizia que só ia casar aos 40 anos, porque é a minha liberdade. Aí eu estava num jejum, Deus mandou sair do jejum. Era a época que eu já sabia ouvir a voz de Deus. E ele falou, olha, você vai no retiro dos jovens. Achei estranho, hein? Cortaram o jejum para ir no retiro dos jovens, mas foi. E apareceu ela lá, tinha evangelizado a noite inteira. E então ela falou como foi missionária na Espanha, etc. E nisso, quando ela foi tocar para Jesus um louvor que ele deu para ela na Espanha, eu senti unção. E eu falei para o moço que estava do meu lado, eu falei, irmão, essa irmã aí tem unção. E na hora Deus falou para mim, é sua esposa. Então eu já falei, ela é minha esposa, meu. Ele falou, então ela vai tocar para você toda noite até você dormir. Eu estou te falando que ela é minha esposa. E aí eu já corri nela, hein? Irmã, olha, preciso saber mais de missões, me dá seu telefone, porque eu fui muçulmano para chamar atenção. No dia seguinte já voltamos a São Paulo, eu já fui atrás. E aí ela estava indo num lugar de enfim, alguém ia pregar lá. E eu, posso ir com você? Pode. Me conta a sua história.
Eu fui missionária, sou missionária e tal, é que agora preciso ir a Portugal e eles estão me negando o visto. Antigamente tinha que pedir visto para ficar aqui de permanência. Como missionária, estão me negando. Falei, o que a sua mãe acha disso? A minha mãe acha que eu devia estar já casada antes de sair de novo a missão. Eu falei, mas você vai casada. Então, reparem, Portugal. E aí, enfim, tudo na nossa vida, Deus levantava pessoas dizendo, Portugal, vocês vão a Portugal, tem uma obra em Portugal. Então Deus nos deu um amor por esta nação. E ela está nas nossas orações. Nossa igreja não é tão grande, como o pastor João falou, um pouco maior que aqui, pronto. Uma coisa mínima. Também para a realidade de São Paulo, vocês aqui e lá estariam aí 10 vezes maiores, porque lá é fácil. As almas vão sozinhas na igreja. Isso é fato, vou mentir. Então, eu peguei esse povo e pus eles a orar. E um dos países que se ora é Portugal. Todos os dias. Por causa de um avivamento que vai chegar aqui. Eu sempre falei, Espírito Santo, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Não me deixe de fora. Não preciso eu pregar no mundo inteiro, não sou famoso, não tenho programa de rádio, de TV. Tem irmãos meus, pastores aí afora, Deus levanta eles, são famosos, conhecidos no mundo todo. Eu mal me conheço no Brasil, tem a igreja dele que me conhece aqui. Mas uma coisa eu sei, não me deixe, Espírito Santo, de fora do que o Senhor está fazendo, só isso. Então ele falou, olha, eu vou soprar um vento nesse país, em 5, um deles é Portugal. Você fica focado aí, pronto. Porque eu vim realmente desta vez, porque daqui a um mês eu vou estar de volta aí para um evento de mulheres da minha esposa. É porque Deus mandou mesmo, você vai. Sem pretensão nenhuma, eu nem sabia que ele teria, combinaria com o pastor para estarmos aqui, sem pretensão nenhuma. Deus falou, vai, você vai, pronto, estou aqui. É simples assim. Mas uma coisa eu sei, queridos, toda vez que eu piso os pés aqui, nesta nação, Deus me fala que está mais rápido o vento, mais rápido o mover, mais rápido o poder, mais rápido o estrondo que vai estralar nos ares de Portugal. Isso vai ser uma loucura. A Europa inteira vai ser avivada através de Portugal. Portugal vai avivar exatamente Bulgária. E Bulgária vai ser de um lado, Portugal de outro, Bulgária vão avivar a Europa inteira. Vai ser uma loucura, queridos. O poder de Deus que está chegando aqui, vocês não têm noção. Nós não estamos acostumados com isso. Estamos acostumados a orar muito e ver pouco resultado. O avivamento é o inverso. Você acaba de orar, aquilo já acontece. Então vocês vão experimentar algo aqui. Nas suas casas. Pessoas vão ter mais vontade de vir para a igreja. Porque avivamento é isto. Avivamento não é apenas sinais. Porque nós temos o povo de Israel que viu sinais, o que nem Hollywood está sabendo reproduzir nas TVs dela. Eles viam, mas não foram avivados, porque não foram mudados por dentro. Moisés ficou 40 dias longe e pronto. Voltaram para os deuses antigos, fabricaram um Deus lá, se prostituíram, fizeram orgias, foi uma loucura. Então o avivamento não é ver o paralítico levantar. Faz parte do avivamento isto. Não é ver Deus curando o cego, faz parte. O avivamento verdadeiro é uma explosão aqui dentro. Eu fico com uma vontade louca de orar, de buscar a Deus, de pôr minha vida em ordem, correr para a igreja, servir, me dispor para os meus pastores. Isso é o verdadeiro avivamento. Diz que lá em Atos 2, quando se avivaram, estavam na igreja todo o tempo. E se não é na igreja, em alguma reunião da igreja, em alguma casa. Então, queridos, vocês vão experimentar algo lindo por aqui. Deus está mandando algo para cá. O Senhor me falou sobre a igreja. Não vou mentir, Deus começou a falar comigo ontem sobre isto. Ele me falou, pastor, nova página, novo tempo, nova oportunidade. Esta igreja experimentou uma fagulha, uma faísca, um início, uma origem, um tempo só, um tempo restrito, de uma amostra grátis do que vai ser. E Deus liberou aqui um mover numa época, e o próprio Deus colocou no cofre e escondeu. Deixa ele aqui. Para que a igreja no berço dela tenha algo do poder de Deus, do avivamento. Agora esta igreja vai se levantar em poder. E o mais forte dela vai ser um ensino. Vocês vão ter um seminário que vai abastecer Portugal inteiro. Ele vai ser aqui, ligado aqui.
E este seminário, Deus vai levantar que sejam faladas coisas diferentes. E a juventude vai se apaixonar. É difícil segurar um jovem por trás de estudar a palavra, coisas de Deus. Mas o poder que está vindo é exatamente isso, é resgatar os jovens da rua, aceitam Jesus e vão tudo para dentro do seminário. E vai ter no seminário blocos, algo assim, de 4 anos, outro de 9 meses, blocos. E eles vão se encaixar nesses blocos de ensino para serem treinados por tempo que está chegando sobre o ministério e sobre Portugal. A igreja vai ser muito, muito, muito notória em empresários. Vocês vão ter um evento, algo ligado para empresários, para salvar empresários, para agregar, para agrupar empresários. Estão gravando? Acho que devia gravar, né? Eu sei lá, bom, o pastor vai fazer uma anotação. Vocês vão ter empresários, muitos deles, e vocês vão ter focos, núcleos de salvação para empresários espalhados em todo Portugal. Mas primeiro vai começar exatamente aqui. Depois daqui vai para Algarve, até no final chegar para Lisboa. Mas Deus vai dar para vocês núcleos, e vocês vão aprender a lidar com pessoas que Satanás jamais imaginou que entrariam nas igrejas. Mas esta igreja está recebendo um poder, uma rede para salvar, pescar estes empresários e trazê-los para dentro do reino de Deus, para que eles levem o evangelho nas empresas, nos negócios deles. E eu vejo vocês sendo preparados, como alguns já estão, para irem nas empresas deles e pregar o evangelho lá. Eu vejo vocês entrando em muitas empresas, porque Deus vai salvar estes empresários, e vocês vão pregar lá nas empresas para aquele povo, e vai ser uma conversão em massa. Vocês vão receber um novo vento de fato, uma nova unção, uma página que virou, pastor. Quando Deus diz virar, a página virou. Aqui é algo novo agora, é tempo novo, é coisa nova. Deus, olha, o líder, ele é maduro quando conhece as pessoas, quando conhece o ser humano. Deus te permitiu conhecer o ser humano, não para a gente se frustrar, mas para a gente amadurecer. Entende como é que é? Por causa das alianças, para não ter alianças erradas. Então Deus te amadureceu. Teve que ser assim, pronto, para que quando chegar o que está vindo agora, já não haja desperdício. Saiba-se aonde colocar a mão, a quem estender a mão. Mas esta igreja vai ser a igreja de muitas alianças, sim, só que já na sabedoria nova que foi dada aí. Então se preparem, o Senhor vai surpreender vocês. Eu vim aqui agora, repito, eu não sabia nem o que eu ia pregar na igreja do pastor João, porque eu nem sabia que ele teria marcado da gente vir aqui. E Deus tem me falado o tempo todo de falar coisas sobre o que devemos fazer. E eu tinha até dito para ele, hoje à noite eu acho que Deus vai me mandar pregar a mesma coisa. E não, agora, antes de sair do hotel, agora, ele me falou não. O Espírito Santo falou, fala de mim porque eu vou abraçar este povo novamente. Não quer dizer que ele não está aqui. Não quer, repito, o avivamento, queridos. Tem gente que não fala em línguas, é mais avivada do que todo mundo aqui dentro. Tem gente que não sabe falar assim, mas só que não sai da igreja, serve, limpa a cadeira, está aí disponível. Vamos evangelizar, é o primeiro a ir na rua. Mas o Espírito Santo, ele vem com intensidades maiores. E agora vocês vão ter um impacto com ele. Ele vai começar a visitar vocês nos lares. Ele me deu uma visão. Me mostrou muitos relógios no púlpito. E vocês, à medida que passavam ouvindo a palavra, os relógios eram colocados nos pulsos de vocês. Esses relógios são horas marcadas com o Espírito Santo, encontros, visitações nas casas de vocês. Ele vai entrar nas suas casas. Vocês vão ser surpreendidos. Pessoas que vão ser acordadas, outras vão pensar que estou com sono, vou dormir. Mas quando vai dormir, vai sentir uma presença de Deus, vai levantar, vai começar a chorar, vai abrir uma Bíblia, Deus vai falar contigo ali. E você vai ver que o Espírito Santo marcou uma hora com você. Porque no particular, o Espírito Santo quer registrar este novo momento que está vindo sobre a igreja nos corações de vocês. Para que vocês creiam mais nos seus pastores e vejam o que está vindo. Pastor, algo sobre liderança da igreja. Nem Jesus segurou os 12. Nem Jesus. Quem é você para segurar? Ele é Deus, Ele é Criador. Ele sabe melhor do que nós. Ele teve tempo com os 12, o tempo que nós nunca tivemos. Foi 24 horas. Dorme junto, acorda junto, come junto, sobe, desce junto. Não conseguiu segurar Judas. Você quer segurar todos?
Isso não significa ineficácia. Isso não significa que Deus não está no ministério. Isso não significa que o pastor é fora da visão, porque eu também já perdi muitos. Até muitos bons, porque ruim fala para bom e leva ele junto. Esse é o problema. Não é assim? É uma desgraça. O que vamos fazer? Só que, pastor, Deus tem permitido mesmo. Satanás, ele alguns anos atrás, poucos anos atrás, esse desgraçado de baixo, chamado diabo, ele escalou alguns demônios típicos de fazer bagunça em cabeça de liderança, insatisfação para falar em bobagem e se retirar. Ele colocou na porta da igreja. A guerra foi brava. Os anjos têm lutado muito contra esses demônios. Mais demônios eles mutilam, lançam no inferno, mutilados, um sem asa, um sem perna. Mais demônios têm sido obrigados. Os demônios vêm aqui com medo, porque eles sabem que vão ser mutilados e vão sofrer baixas, mas o diabo obriga a vir. É assim que funciona o inferno. A coisa é no grito, na mordida. Não é como no reino, no amor. Deus envia e nós vamos com felicidade. E Satanás tem obrigado para que eles baguncem com teus líderes, para te estressar, para te levar à frustração. Existe um placar no inferno sobre esta igreja: frustração. Os demônios têm que sempre olhar esse termo e subir para cá, para fazer bagunça. E eles têm sofrido baixas, eu sei o que estou dizendo, porque Jesus é o guardador deste ministério. Jesus tem algo com essa igreja, ninguém vai apagar. Esta igreja não nasceu da vontade do homem. Muitas igrejas nascem da vontade do homem. Mesmo estas que da vontade do homem nasceram, Jesus protege, só porque levam o nome dele. 1000 vezes mais quando Jesus manda abrir uma igreja. Eu sou um pastor que eu era só avivalista. Avivalista é aquele que traz avivamento. Eu só abri a igreja porque Jesus pediu. Esse pastor aqui, João, só abriu a igreja porque Deus pediu. Esse também. Não estou dizendo isso porque eu estou aqui no púlpito, não. Porque se não fosse assim eu não diria isso. É o que Deus está me dizendo. Esta é uma igreja, esse é um ministério que tem o aval direto de Deus, e sobre o ministério tem um anel. Este anel de autoridade Deus nunca colocou no seu dedo ainda, porque não era o tempo. Nós somos imediatistas, nós achamos que a vida passa rápido, mas Deus não vê assim, pastor. Tem coisa que no meu caso, Deus mandou abrir uma igreja lá em São Paulo. Parece que esqueceu ela, porque o que eu me lasquei lá dentro, lá com coisa para resolver. Quantas vezes não falei: Deus, o Senhor mandou abrir uma igreja, esqueceu que ela existe. Mas você vê, depois de 18 anos Ele me diz: é para esse momento que ela foi aberta. Olha, 18 anos passaram. Então, este ministério agora vai segurar o anel. E vai ser hiper famoso, conhecido pelo tanto de líderes que vai ter. Vai ser uma coisa. É por isso que mais o diabo lutou, mais vai superabundar a graça. Então vai ser um número muito elevado de líderes para o número do rebanho. É uma coisa muito grande. Então vão vir pregadores de fora e vão encontrar muita gente. E o pastor vai dizer: essa reunião de líderes. Eles não vão entender, mas como líderes? Tem mais... A igreja está abarrotada. Não, é líderes, tudo líder. Cresceu, o que vai fazer? Então a igreja vai ser muito notória no ensino, aprendizado, crescimento interno e liderança. E Deus vai dar a vocês esta autoridade. Vocês estão recebendo um selo de Deus para isto. Alguns pastores vão te pedir perdão, vão te procurar no particular. E já vão começar, porque Jesus vai abrir a cortina. Eles vão sentir no espírito dele o mover que está chegando aqui. Alguns dos que te pediram perdão vão ser abençoados com esse ministério. Outros vão te pedir perdão para dizer: glória a Deus, vamos andar em amor, mas cada um no seu canto. Mas muitos dos que te pediram perdão, Deus vai dizer: abençoa, estenda a mão para eles, mande pregadores nas igrejas deles, abençoa com recursos. Deus vai te dar muito para distribuir. Deus não abre mão do chamado. Deus não esquece o chamado. Deus não esquece para que Deus levanta a gente. Teu filho que estava tocando aqui é um príncipe, pastor. Deus vai levantar ele.
O ministério todo para fora vai estar na mão dele, não vai estar na sua. Você vai continuar por muito tempo cuidando aqui, fisicamente do mover aqui, cuidando na base, no núcleo, no nascedouro. E o nascedouro vai continuar, você vai estar vigilante sobre ele. E o teu filho vai levar esta capa para fora. E eu vejo ele indo estabelecendo líderes por muitos cantos. Suas viagens vão ser relâmpagos, as dele vão ser muito mais longas. As dele vão ser já para estabelecer, fincar estacas. Se preparem, amados. Deus é fiel, Deus é bom. Jesus é rei. Ele faz o que lhe dá na cabeça. Jesus não precisa perguntar nenhuma permissão para ninguém. Alguém me diz, pastor, o diabo tem muito poder. Olha, o diabo tem muito poder, é verdade. Pastor, você não viu a chacina que ele fez ali naquela praça? É verdade. Mas todo esse poder porque Jesus não estava lá. Sabe porque o diabo teve muito poder na casa da sua vizinha? Porque Jesus não está lá. É só Jesus chegar que essa cambada de demônios vazam pelo buraco, pelo bueiro, vai tudo fugindo pelos cantos, some tudo. E aí você fala, ué, cadê todo esse poder? Não tem nada, sumiu, já foi. Perto do teu Jesus, o diabo não passa de uma pulga. Você não tenha medo de nada. O teu Senhor veio sozinho nesta terra, sozinho, doente até as tampas, tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Pobre que não tinha onde reclinar a cabeça, ele arrebentou o inferno inteiro em corpo humano. Você vai ter medo de quê? Olha o Senhor que você tem. E ele ainda diz, eu venci o mundo, não tenham medo, não fiquem aflitos. Última frase que Deus me manda antes da pregação, queridos. Não existe crise. O mundo está em crise desde Gênesis capítulo 3. A crise começou no Jardim do Éden. Ela muda de nome, de moeda, de maneira de apresentar. O desgraçado do diabo é tão fútil que ele não sabe criar nada novo. Ele só se repete. Então a crise começou lá, quando Deus falou a Adão, era tudo de graça, você foi fazer essa bobagem. Agora olha lá, a terra com sangue vai te dar a comida. Começou a crise lá. Começou lá. Desde que eu nasci eu escuto crise. Minha tia me dizia, estamos em crise, não tem o que comer. Eu abria o armário dela, está lotado de dinheiro. Eu falava, nós vamos morrer. Não tem o que comer. Eu vou dizer, eu era bebê. Eu venho escutando de crise desde que eu me conheço por gente. Então aqui, crise é euro. Antes não era euro, era peseta. O que era aqui? Escudos, era outra crise. Então vamos eleger alguém que resolva essa crise. Agora vamos levantar alguém que resolva a crise do euro. Só muda de nome, sobrenome. Não tem crise, queridos. Existem demônios entre vocês, o que Deus quer dar. Manda essa cambada para o inferno, chega tudo. Os reservatórios de Deus estão cheios. Você acha que Deus, para levantar você, vai perguntar, como é que estão as coisas aí embaixo? Pergunta lá no Banco Central Europeu, como é que anda a moeda para saber se eu posso fazer alguma coisa. Você acha que Jesus vai fazer essa pergunta? Quando Ele quer te levantar, me levantar, você acha que Ele vai perguntar como é que... Interessante, como surge dinheiro, poder, recurso, gente, surge tudo. O seu Jesus não conhece crise, Ele é abundância, Ele é vida, Ele é multiplicação. A maior crise reconhecida oficialmente de um governo aconteceu lá, 2000 anos atrás, em Jerusalém. Um país quebrado, falido, sem nenhum recurso, nenhuma sustentação econômica e ainda dominado por Roma. Olha o caos que está lá. Gente passando fome. Registros, pergaminhos falando de jornais de época de circulação. Contam que a situação era tão insustentável, economicamente, socialmente. Ali Deus levantou a maior igreja que revolucionou o mundo inteiro. Você acha que Ele perguntou se tinha dinheiro na nação? Diz que até propriedades estavam na porta da igreja. O povo não tinha falta de coisa alguma. Não fiquem com medo, queridos. Crise é um sanduíche que eu vi a visão. Um sanduíche. Nele tem demônios da forma de espíritos deste tamanho. Passando de mão em mão. A pessoa morde e esse demônio já entra para dentro para sua mente. Se aloja lá. É alguém falando assim, crise. O outro diz crise, crise, crise. É verdade, crise, crise, crise. Crise na rádio, crise na televisão, crise na internet. Crise no amigo, crise no pai, crise no filho. É uma praga que, vejam, é uma praga que um infecta 7. Vocês estão entendendo? Crise
É uma praga dos últimos dias, para levar você a atordoamento. Não o mundo, porque o mundo, o que já é de Satanás, já é. Ele quer pegar você que está na igreja, para dizer para você ter em crise, fica atordoado, fuja, faz alguma loucura, faz alguma besteira, pare de acreditar em pastor, em Bíblia, em igreja, em Jesus. Queridos, Jesus falou no "Tende bom ânimo", vocês não são do mundo, eu já arranquei vocês daí. O livro que nós temos, a Bíblia, alguém tem Bíblia? Aliás, me traz esse material. Queridos, aqui não diz que tem crise. Eu não encontro crise aqui. Aqui me diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aqui diz: todas as coisas me são possíveis. Aqui diz: farão obras maiores do que as minhas, Jesus falou. Aonde está a crise? Aqui em Isaías 1 me diz: comereis o melhor desta terra. Mateus 6 diz: investindo no meu reino, todas as coisas vão ser acrescentadas. Não diz dadas. Se você me dá um, eu tenho um. Acrescentar é colocar em cima do que já tem, quer dizer, vai ser dado com abundância. Aqui não tem crise. Por isso, enxotem da casa de vocês. Nós vamos fazer um exercício rápido agora. Coisa de igreja, coisa de que o mundo chama de fanáticos. Quando eu te disser 3, você vai encher o pulmão de ar e vai dizer: sai em nome de Jesus. Tá bem? Tá fácil, hein? Em nome do Senhor Jesus Cristo, deste púlpito aqui, eu estou dando uma ordem de despejo da porta das suas casas a todo espírito lenhador, migrador, devorador, destruidor, assolador, tranca-rua, miséria, falência, aruca, sanguessuga, bancarrota, mingueleche, todo espírito de crise, de migalhas, de dependência financeira de terceiros, de perturbação mental com crise, que tem assolado a sua mente, a porta da sua casa, que tem invadido a sua despensa, que tem feito bagunça com seu trabalho, seu negócio, seu emprego, sua carteira de trabalho, a toda essa cambada de demônios malditos que tem perturbado vocês, nós juntos agora damos uma ordem em nome do Senhor Jesus Cristo a ser obedecida imediatamente. Eles vão se retirar imediatamente em nome de Jesus. 1, 2, 3, sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca mais voltem, sumam, desapareçam para sempre. Abram-se as portas das nossas casas, o mover de Deus venha, a prosperidade de Deus entre, a multiplicação, a cura, os milagres e a glória de Deus inunde vocês de paz, de prosperidade em nome de Jesus. Aplaude o teu Deus, amém, amém. Eu vou te dizer o que uma crise produz. Eu vou te dizer o que uma crise produz. Aqui se fala criado mudo aqui? Aquele cômodo do lado da cama? Cômodo, hein? Tá bom. No Brasil chamam de criado mudo, eu chamo de mal criado mudo, quando vira uma farmácia aquele miserável. A crise é assim. Você assimila a crise, tua saúde começa a secar. Tua casa se torna uma verdadeira farmácia de remédios. Teu salário inteiro para lá. Quando entra a prosperidade, entra rejuvenescimento, entra a cura. E você se torna saudável. A primeira coisa que você nota em casa, a comida multiplica e o remédio diminui. Aplaude a Deus por isso. Esse poder está na sua casa. Jesus pode fazer isso. Jesus tem poder para fazer isso. Queridos, 2 coisas eu trouxe comigo do Brasil. Uma é essa filhona aqui que está grávida, e a mãe dela me mandou uma mala lotada de roupa de nenê. O alfândega me parou, falei: estou grávido, vou dar a luz essa semana. Por garantia, está tudo aqui. E a segunda, eu trouxe algumas coisas. Bíblias, letra grande. Aqui tem uma oração muito forte que nós fazemos. Tem mais de 1.500 pessoas fazendo esta oração. Só na nossa igreja, ainda tem muitos de fora, outros ministérios. Trouxe aqui pregações do Espírito Santo. Este CD deve ter 10 ou 12 pregações aqui. Só sobre o Espírito Santo. Esse é meu último livro. Esse é igual a um jejum de 40 dias. Chegou no dia 20 e tem ainda 20 dias. Aqui tem 326 abençoadas páginas. Se você ler, porque você quis. Mas está aí. Tudo que eu sei.
Tudo que eu aprendi em 30 anos andando com o Espírito Santo, está aqui. Tudo que você puder imaginar que eu saiba, que eu vi, está tudo aqui. É o livro mais nata que eu fiz na minha vida, porque é o último deles, é tudo que eu aprendi. Bíblia, já dá para ver, é feminina, certo? Para as mulheres. Minha esposa, lógico, a Bíblia nós não mudamos o que está escrito. Mas o prefácio, capa, etc., é lindo, está aqui. Para as mulheres. E por último, minha esposa tem muitos livros e livretes. Esse é o último que ela fez. É impressionante como tem vendido em São Paulo isso aqui. Eu fiquei impressionado. Esse é Desmascarando a Inveja. O que fazer quando formos invejados? Como proceder quando tiver inveja de você? Interessante. E, enfim, não ter inveja e tal e tal. Então está aí o material e pronto. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder e na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Quero falar com vocês sobre o Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo, que depois que conheci Ele, eu nunca mais desviei do Evangelho até hoje. Sem Ele, queridos, a salvação não é completa. Dá a impressão que o Espírito Santo é nada, o Pai é mais e menos, e Jesus é o único que é bom. É quando nós só aceitamos Jesus e nunca invocamos o Pai, e ai de nós se falarmos nome Espírito Santo. Parece que Ele é o ruim, Ele que não vale nada. A salvação não é essa, amados. A salvação ela é completa quando é na Trindade. Você descobre que você agora tem um novo Pai. Você foi adotado, recebido numa nova família e gerado nela novamente. Como adotado, nós fomos tirados do mundo, jogados na igreja do jeito que chegamos. Mas agora somos regenerados, gerados mais uma vez por uma semente do Pai, para nos tornarmos genuinamente filhos dele. Como Jesus é genuinamente filho, ele é primogênito entre muitos irmãos, nós agora somos genuinamente como Jesus, filhos do Pai que está nos céus. Mas nós nunca vamos ter intimidade com o Pai. Nós nunca vamos saber quem é o Pai se o Espírito dele não estiver em nós. E para que o Espírito Santo esteja em mim e em você, essa experiência ela é real. Ele tem que ser invocado. Satanás é um ladrão. Ele arromba, invade. O Espírito Santo, educado, bate. Se não abrir, não entra. Você pode ficar 20 anos em igreja. 20 anos não tem vontade de falar, o Espírito Santo entra na minha vida. 20 anos ele não entra. E não só para entrar, como 1 Tessalonicenses, pastor João vai me dar uma ajuda rápida. 1 Tessalonicenses 5,19, não só para entrar, também para se retirar. O Espírito Santo não é aquela coisa frágil que imaginamos. Ele é apresentado sim em forma de pomba, mas ele não é frágilzinho. Diz que vindo o inimigo contra nós, o Espírito Santo arvora a bandeira contra o diabo e arrebenta com tudo por lá. O Espírito Santo não é nenhuma coisa frágil. O Espírito Santo é toda a glória da Trindade na sua vida. Mas quando se trata de você, ele jamais ousa tocar uma área da sua vida que você não permitir. E cada área da tua vida que você não invocar ele, aí começam as perdas. Cada área da sua vida que o Espírito Santo tocar, aí você começa a se levantar em Deus. Porque o Espírito Santo, aonde ele vai, ele é vida, ele é gerador da vida, ele gera. Em Gênesis 1, versículo 1 diz, no Bereshit, no cabeça, foi criado o que foi criado, céu, terra, etc. Tudo na cabeça do Pai. Versículo 2, porém, a terra se tornou sem forma, vazia. Isaías 45 diz isso, Deus não fez a terra vazia, mas para que fosse habitada. Ela se tornou um caos. Mas lá diz, o Espírito Santo dava a luz sobre as águas. É o que diz no original. Dava a luz sobre as águas. O Espírito Santo, onde ele vai, ele está trazendo algo à luz. O Espírito Santo repousou sobre Maria, Jesus nasceu. O Espírito Santo repousa sobre uma área da sua vida que você diz, me ajuda, Espírito Santo. Eu entrego na mão do Senhor. É esta área que começa a florescer na sua vida. É esta área que começa a gerar de Deus. E é ali que você começa a ver a glória de Deus. Dá para ele.
1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Não só para entrar, como para ser retirado. Para ser retirado. O Espírito Santo é toda a glória, todo o poder de Deus. Quando diz no Velho Testamento, entristeceram o Espírito Santo, por causa disso houve morte entre eles. O Espírito Santo não é uma coisinha frágil, não. Aquela coisinha, coitadinha, não é nada disso, queridos. É a glória de Deus em si. É a pessoa do Pai na terra. Só que, quando se trata de nós, amados, Ele nos conduz com uma prudência, com um amor, que não é desse mundo. Com um cuidado. Eu vejo como um pai e uma mãe que tem o primeiro filho. Eu vejo como eles são. Aquele cuidado. A mãe fica a noite sem dormir porque descobriu que o filho ficou uma hora com fome e ela não sabia. O Espírito Santo é 10 vezes mais intenso quando cuida de nós. É com um cuidado, é com um carinho, com uma precisão. Mas amados, o Senhor Jesus não veio só para nos colocar no céu. A morte do Senhor Jesus na cruz era para nos dar uma credencial para que a Trindade pudesse entrar em nós. Em Mateus 3,11 diz que Jesus não veio só para nos empurrar para dentro do céu, porque para entrar no céu é através do Espírito Santo. O Senhor Jesus veio para nos batizar com o Espírito Santo. Leia lá. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Primeira vez, o homem oficial, autorizado legalmente por Deus. O homem que deu toda a autoridade humanamente para Jesus atuar na terra. Falaram: Jesus, de onde você traz esse poder todo? Ele falou: eu pergunto a vocês, João Batista é homem de Deus ou é do diabo? Porque eu fui lá me submeter a ele. Ele me abençoou, ele era antes de mim, ele era autorizado legalmente por meu pai. Ele estava com a chave do reino na mão dele. Ele me passou, eu estou arrebentando por aqui. Esse João Batista disse em João 1, espera um pouco. Deus me falou assim: você vai batizar todo tipo de gente. Mas quando encontrar um que o Espírito Santo venha e fique na vida dele, esse é o que começa algo novo na terra. O mesmo que houve com Jesus, queridos, é o mesmo que acontece com a gente. É o mesmo processo. Porque Jesus veio como ser humano comum, como eu e você. 2 João capítulo 1 diz isso. Aquele que disser que Jesus não veio como ser humano limitado, como nós, é mentiroso e anticristo. Então esse João Batista diz assim: espera um pouco. Esse Jesus que eu vi o Espírito Santo sobre ele, ele veio fazer uma obra que eu já estou dizendo a frase para vocês. É esse que vai batizar vocês também com o mesmo Espírito Santo que ele recebeu primeiro. O céu lá em Gênesis 6 estava fechado. Por que o céu fechou-se sobre o ser humano? Porque Deus teve que retirar o seu Espírito Santo do ser humano. O céu se fechou. E quando que o céu se abriu de novo? Está lá em Mateus 3, quando o Espírito Santo pôde voltar na terra e ficar sobre alguém na terra. Se abriu o céu. Esse episódio até hoje acontece. Toda vez que um filho de Deus aceita Jesus, ele já é empurrado naturalmente, conscientemente. Deus começa a pôr na consciência dele: invoque o Espírito Santo, chame o Espírito Santo na tua vida. Porque a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre ele, o céu abre também. A nossa glória em Deus, porque o Espírito Santo, 1 Pedro 4,14, é o Espírito da glória de Deus. Pastor, eu quero ver a glória de Deus. Eu te pergunto, como tem sido sua vida com o Espírito Santo? É mais ou menos. Então, por isso que a glória está mais ou menos mesmo. É uma equação prática. O Evangelho é simples. As respostas do Evangelho são muito simples. Não compliquem, o que Jesus já deixou simples. O Espírito Santo, queridos, não é nenhuma mágica para eu ter que decifrar. O Espírito Santo é o próprio ser de Deus, que quando eu digo, Espírito Santo vem na minha vida, ele vai vir, ele vai mudar tudo, eu vou saber que ele está lá. Explicando melhor.
Romanos capítulo 10 diz: se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor. Confessar: Senhor Jesus, hoje eu renuncio, o diabo entra na minha vida, seja meu único Senhor e suficiente Salvador. Você creu que Jesus entrou na sua vida. Quando chega a vez do Espírito Santo, a gente fala: faz o mesmo. Ah, mas será que ele vai vir mesmo? Ué, mas para você aceitar Jesus, você falou essas palavras, para chamar o Espírito Santo, você não quer dizê-las. Então, pastor, simplifica para mim ao sair deste culto. Como eu faço? Você está dizendo que o Espírito Santo te falou, que ele até vai me acordar de madrugada, ou hoje à noite antes de dormir, vai me visitar, para eu já ter uma comunhão com ele. Como devo fazer? Simples assim: Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo na minha vida. Eu convido o Senhor na minha casa. Espírito Santo, dirige o carro comigo, vai comigo no trabalho, entra comigo tomar banho, vai comigo no escritório. Espírito Santo, vou no culto, vai comigo. Espírito Santo, já esteja no nosso culto hoje antes da gente chegar. É assim, mesmo que você faz com Jesus, faz com o Espírito Santo. Só que, amados, o Espírito Santo é o próprio ser de Deus em vocês. Depois que o Espírito Santo chegou aí, amados, quem é o demônio, quem é o ser humano que vai ter controle sobre a sua vida? Quem? Em João capítulo 14, nós vamos ler a partir do 12. O Senhor Jesus falou algumas frases sobre um poder sem limites. Diga isso: poder sem limites, apesar do que eu sou e de quem eu sou. Porque, queridos, a glória do Evangelho é usar a gente, apesar do que a gente é e de quem a gente é, de como a gente é. Está lá em 1 Coríntios 1, 26, 27. Olhem, não são muitos os grandões no meio de vocês, mas é vocês mesmos. Paulo diz isso. Somos nós, Deus escolheu a gente, o que vai fazer? Tem muitas vezes que eu olho no espelho e digo: Deus, o Senhor tem certeza que sou eu mesmo, que o Senhor não quer chamar um outro melhor? Quantas vezes já não falei isso? Quantas vezes Deus me fala coisas grandes, me dá visões, e eu digo: Senhor, olha, não aconteceu com Moisés, chama outro. Não aconteceu com Jeremias, chama outro, me deixa em paz. Isaías, eu não sei falar. Moisés falou: eu sou gago, mas quando ele abriu a boca para falar, 3 páginas de discurso, eu nunca vi alguém que fala tanto. Era Moisés. Então, que palhaçada. É só Deus chegar com a glória e a gente fala: mas Deus diz: você. É a graça, é a multiplicada graça. É o Espírito Santo sobre você. Leia lá, João 14, vamos do 12 em diante, até o 17. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Está vendo? O Espírito Santo é sem limites. Nem Jesus, Ele próprio, colocou limites ao Espírito Santo na tua vida. Nem Jesus, o Senhor Jesus falou: nem eu posso prever o que o Espírito do meu Pai é capaz de fazer quando Ele chegar na sua vida. Ele é capaz de te usar muito mais do que já me usou até agora. Dá glória a Deus por isso. Amém. Aleluia, glória a Deus. Quando nós invocamos o Espírito Santo, se alguém, o céu é o limite para esta pessoa. Esqueça as limitações dela, porque o Espírito Santo vai operar apesar das limitações. Esqueça se ela não sabe escrever o português direito. Esqueça se ela trabalha como pior profissão de Portugal. Esqueça essas bobagens. E observe só um item: o quanto ela tem invocado o Espírito Santo na vida dela. Deixem falar algo para vocês. Essa coisa de satanista, satanismo, gente enganada, pobres coitados aí, mente dopada, acham que estão fazendo alguma coisa inteligente, servindo demônios. Mal sabem eles que as pessoas que mais sofrem no inferno, o inferno lá embaixo aceso, macabro, sofrimento eterno. 2 sensações acontecem com quem chega lá: daqui não há mais saída. 2, a morte nunca vai chegar. Por mais que berre e gema, não vai chegar. Satanista acha que é inteligentinho, enganado por demônios, ele vai servir lá. Ali tem um comando: vão em igrejas para fazer bagunça, façam de conta que são de Deus e façam bagunça, mas nem ousem entrar numa igreja que invoque o Espírito Santo, porque Ele não só protege o povo dele, bem como Ele arrebenta a gente por aqui. Essa é a ordem. Então eu sei de um. Ele diz assim: ele foi enviado, como ele é alto grau, ele alcançou poderes inimagináveis, porque os demônios dizem para eles que eles são a raça superior, nós somos tudo a cambada dos pobres coitados.
Então ele foi, mas ele já escolheu uma igreja que ele tinha certeza que ali não se fala do Espírito Santo. Ele foi lá. E ele ficou, quando ele entrou lá no culto, no meio do culto, ele começou a sentir um fogo, que começou a arder. Ele correu para o banheiro, vomitou sangue. Ficou uma semana vomitando sangue, não podia comer uma comida. E começou a morrer, definhar já para morrer. Porque quem que vai segurar esse cara? Os demônios, depois que o Espírito Santo tocou ele lá, para ele aprender a não blasfemar. Aí ele, então, no outro domingo, que já deu uma semana, ele voltou na igreja para ver que desgraça é essa que aconteceu com a vida dele. Já que ele é tão poderoso no satanismo, uma elite, o que houve? Ele foi descobrir que aquelas duas irmãzinhas que ficam na porta, ficavam invocando o Espírito Santo lá quietinhas, entre elas orando no meio do culto. Arrebentou a vida do cara, se converteu. Foi lá, aceitou Jesus e denunciou tudo, abriu o jogo, contou tudo que ele sabe. Dá glória a Deus. O inferno tem pavor. Não é de gente que diz sou crente, mas nunca tive experiência com Deus. Vai falar para o diabo de Bíblia, por mais que o desgraçado é um perfeito idiota, um imbecil, porque um cara que era querubim, virar essa coisa que está debaixo do seu pé, é um perfeito idiota mesmo. Investe uma vida inteira, todos os meios de comunicação, tudo, rádio, TV, todo mundo está servindo ele, para você parar no inferno. E ele não conseguiu segurar você. Num dia que Jesus chegou na tua vida, você está aqui até agora. Esse de baixo é um perfeito idiota. Agora veja, aonde o Espírito Santo é invocado, acabou. Por mais que é imbecil esse de baixo, ele lembra algumas coisas de cor da Bíblia. Teve 6.000 anos o maldito para aprender, certo? Não é verdade? Agora, você vai querer dialogar com ele Bíblia? Jesus não é burro. O diabo veio dialogar a Bíblia com Jesus. Jesus mandou ele calar a boca. Não discutiu Bíblia. Porque não é assim que se vai ganhar do diabo. Mostrar que ponto de vista, quem sabe mais. Jesus destruiu o diabo. Falou, olha Satanás, não é com discurso bíblico que nós vamos brigar aqui. Eu vou te pegar assim que eu for sair desse deserto e for batizado com o Espírito Santo. Antes, Jesus não expulsou o diabo. Escutem essa frase. Dentro do deserto, Jesus estava em jejum de 40 dias. O diabo tentou ele. Jesus não ousou dizer, diabo, sai daqui. Diz que o diabo o deixou por um tempo, Jesus não expulsou. Agora, assim que Jesus saiu, isso aconteceu em Lucas capítulo 4, versículo 1. Leia isso rapidamente e depois voltamos em João. Lucas 1:4:1 e Lucas 4:14. Olha a diferença. Olha lá. Querem proteger suas casas? Quem quer proteger sua casa hoje? Levante a mão. Quem quer proteger seus filhos? Levante a mão. Quem quer proteger sua vida? Levante a mão. Olhem a matemática simples. É simples assim. Leia. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto, certo? Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias. Versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Está vendo? Antes de Jesus ainda ter a experiência real com o Espírito Santo, real. Ninguém encontra Jesus se não é pelo Espírito Santo. João 16, versículo 7 diz isso. É o Espírito Santo que convence a gente que Jesus é real, que essa história não é historinha de 2000 anos atrás, é real. Mas outra coisa é ter experiência pessoal. Quando Jesus ainda não teve sua experiência pessoal, ele não falou, Satanás, sai daqui. Mas assim que ele saiu do deserto, ele já saiu com experiência pessoal com o Espírito Santo. Está cheio do poder do Espírito Santo. A partir deste versículo 14 começou a acontecer assim. Jesus dizia, se eu estou destruindo todos esses demônios, porque é chegado a vós o Espírito Santo de Deus. Quer destruir todas as obras do diabo na tua vida? Coloque o maior protetor que pode cuidar de você. Muito mais que teu pai e tua mãe. Isso se chama Espírito Santo do Pai na sua vida. Quando eu digo o Espírito Santo me enche, eu estou coberto do fio do cabelo aos pés. Jesus, a partir dali, nunca mais os demônios puderam revidar com Jesus. Passaram a suplicar Jesus a partir do versículo 14. Suplicar Jesus.
Por favor, nos lance nos porcos, não nos tire. Suplicar. Que temos nós contigo? Nós não fizemos nada de errado. Por que você veio nos pegar aqui? Está vendo como mudou? Sabendo que é filho de Deus, ainda iam lá tentar dialogar com ele. Mas agora que ele se encheu do Espírito Santo, esse homem se tornou um perigo para o inferno inteiro. E se ele é perigo para o inferno, é porque ele vai prosperar em tudo que colocar as mãos. Queridos, nós não sabemos como fazer. Existe um ser supremo que sabe tudo. Nós temos que colocar a nossa vida na mão dele. Ele se chama Espírito do Pai, Espírito Santo. Então João 14:12, Jesus falou: vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Continua. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Também tem mais uma coisa: vocês não só vão fazer obras tremendas em Deus, vão orar e ver a glória de Deus, como ainda vão ser atendidos pelo Pai e vão prosperar. Por quê? Continua a lista. Isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Eu também vou me mover, se acontecer a condição que ele vai narrar aqui. Eu também, Jesus, vou me mover por causa de vocês. Continua. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E tem mais uma: vocês vão provar que me amam, se fizerem o que vai vir aqui em seguida. Continua. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Está vendo? Aí está a questão. Eu vou enviar para vocês da parte do Pai, porque vocês vão me amar, vão me invocar. Então quem vai chegar na vida de vocês é alguém chamado Espírito Santo. Eu fui estudar a fundo o que significa Consolador. E no original ele é assim: é a pessoa mais próxima na vida de você. Por isso ela está qualificada para te consolar, te orientar em todos os momentos da sua vida. Esse é o Consolador. Como que um cara que nunca ouviu falar de mim pode me consolar? Não tem como, vai me falar palavras vazias. Ele não sabe quem sou eu. Para alguém me consolar de verdade, normalmente é a mãe, é o pai, é alguém que está muito próximo. O Espírito Santo diz aqui que vai ser tão íntimo teu, que vai ser a pessoa mais qualificada do globo terrestre para orientar você. Esse é o Consolador que Jesus vai enviar. Continua. A fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre. Diga isso: para sempre. O Espírito Santo vai andar comigo. Uma coisa é ter experiência com Deus, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Amados, não misturem as coisas. Tive experiências com Deus que hoje eu não estou tendo. Isso eu entendo. Mas se me dizer que teve Espírito Santo não tem mais, isso é ridículo. Me dizer que você foi abundante no Espírito Santo e que agora você não busca Ele mais um dia na tua vida, esse é o maior caos da sua vida. Eu já vi coisas tremendas de Deus na minha vida. Não vejo elas todos os dias. Eu já orei por coisas e eu vi loucuras de Deus. Outras horas orei pelas mesmas coisas, não vi nada. Mas uma coisa eu tenho: o Espírito Santo está abundante na minha vida desde que eu me conheço por gente. Isso eu não abro mão. Queridos, uma coisa são as evidências, outra coisa é a comunhão. É falar: o Espírito Santo é meu amigo, meu melhor amigo. Você nunca vai ser o melhor amigo dele, porque ele não tem preferidinho. Todos somos importantes. Mas para você ele vai ser seu melhor amigo, isso sim. Ele vai ser a pessoa mais próxima de você no mundo. Ele vai saber coisas da sua vida que só ele vai saber. Ele sabe coisas do seu íntimo que só ele pode saber. Ao sair daqui, eu e esses 2 pastores, 3, nós não vamos sair com você. Ele vai sair com você. Amanhã você vai trabalhar, nós não vamos estar lá na empresa. Talvez você nos ligue, nosso celular está desligado, nosso telemóvel. Ele vai estar lá com você no trabalho. Você talvez vai ouvir uma notícia linda, porque em nome de Jesus nenhuma má notícia vai vir. Estou cancelando tudo aqui. Vai vir uma notícia linda e talvez você vai ligar para nos contar e o nosso telemóvel está desligado. O Espírito Santo vai estar lá para festejar com você, para dizer: se alegra em mim, folga tu na unção que tenho te dado, alegra-te tu no que eu já tenho feito na sua vida. Aplaude Ele, porque estou sentindo Ele aqui. Ele vai te encher de habilidade e poder. Ele vai te dar uma coisa. Ele vai te dar uma coisa maravilhosa chamada ousadia no Espírito Santo. Ousadia no falar. Em Mateus 10:19, Jesus falou assim: não se preocupam, 19:20, não se preocupam com o que dizer,
Leia isso rápido, depois voltamos em João, já estou terminando. Leia isso, Mateus 10, 19. Não se preocupam com o que vão dizer quando estiverem diante da multidão. Porque lógico que eles estavam preocupados. Pedro foi colocado o chefe da igreja. Quem era Pedro, gente? Pescador, não sabe nada. Pescador de hoje está informado, tem até internet em casa. Mas eu de 2000 anos atrás? Da cidade de Tiro, onde eu nasci, ela inteira é uma ilha. O que eu mais vi é mar e pescador. Gente, aquele povo é rude, é briguento, é muito palavrão, é o tempo inteiro. Não tem mais nada, você não tira mais nada dali. Ocos. Esse é o Pedrão, que Jesus falou, olha, você vai ser cheio do Espírito Santo, vai arrebentar. Mas eu vou dizer o quê? Aí Jesus diz, não se preocupe com o que você vai dizer. Leia lá. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Dá para dizer glória a Deus? Dá para dizer bem-vindo Espírito Santo, agora mesmo, na minha vida. Então diz que esses apóstolos rudes, problemáticos, eram problemáticos como nós, limitados. É complicado você dar a vida sabendo que tudo que você construiu na terra como Jesus, você vai ter 12 que vão fazer funcionar na terra. Se esses 12 falharem, tudo que você fez foi jogado no lixo. Um desses 12 vira um diabo. Jesus falou, um de vós é diabo, era Judas. Aí sobraram 11. Jesus diz, 11, tudo que eu fiz, vocês vão multiplicar. Se não multiplicarem, estou frito. Me matei à toa. Esse é o fato. Mas agora eles estão muito preocupados, porque antes de receber o Espírito Santo, olha quem eram eles. Você anda com Jesus, de repente Jesus, olha o que vocês estão brigando. É que nós estamos brigando para saber quem vai sentar à sua direita, quem à sua esquerda. Se fosse você o líder, o que você fazia com eles? Você mandava eles lá com os OVNIs, passear em algum lugar. Some daqui. Esses eram os que Jesus ia entregar toda a obra dele na mão deles. 2 deles, João, esse que reclinava aqui em Jesus. Esse que reclinava em Jesus não era que ele era uma florzinha que precisava ser mimado o tempo todo. João, Jesus acalmava o cara. João significa filho do trovão. Esse João, que Jesus só falava, vamos amar. Vem aqui, João, põe a cabeça aqui, vamos amar. É esse que falou, o que Jesus não te recebeu? Nos dá poder agora, que nós vamos tacar fogo, mandar tudo para o inferno agora. Esse João aí, que Jesus falou, vocês não sabem nem de que espírito vocês são. Nunca pediram poder para nada, mas para matar uma cidade inteira, pediram com toda a fé do mundo. Dá agora, nós vamos resolver isso agora. Você acreditaria nesses 11 aí? São eles. E outras coisas mais infantis que você vai encontrar no caminho das conversas. Mas Jesus dizia, minha confiança não está nessa habilidade. Nele sim, Jesus confia em nós. Mas na sua habilidade eu não estou confiando não. Eu sei que o ser humano é complicado, eu já sei como é que é. Tenho vivido com vocês, não está fácil. Mas eu sei o que o Espírito Santo vai fazer, é o que ele disse aqui. Diz que quando Jesus desapareceu, quando chegou lá em João 20, 21, Pilatos falou para ele, Jesus, você é rei. Jesus falou, eu sou, mas eu não tenho como te provar. Mas por quê? Porque os que trabalham por mim não estão prontos. Inclusive fugiram todos, me deixaram sozinho aqui. É isso aí que Jesus falou. Estou sozinho por enquanto. Mas logo, logo meus súditos vão lutar por mim. Você vai ouvir falar de mim, vai saber que eu estou muito bem amparado. Que eu não estou sozinho. Essa frase eu estou dirigindo da parte do Espírito Santo para vocês agora. Então Jesus falou para Pilatos, escuta Pilatos, dá um tempo, me dá um tempo aí, que eu não tenho como te explicar. Mas você vai descobrir que eu não estou sozinho. Por quê? Porque Jesus sabia que ele ainda não morreu. Se ele não morreu, o Espírito Santo ainda não pode vir sobre todos. Eles não tinham recebido. Se eles se apresentam para Pilatos, iam vir tremendo, estragar tudo. Já tinham negado Jesus. Então Jesus morre e vai, e Pilatos deve ter ficado com a cabeça a 1000 por hora. Que conversa foi aquela com Jesus, que ainda terminou morrendo. Até eu, Pilatos, estava aqui, tentei salvar pensando que é coisa grande. Aí eles estão lá orando como nós, vamos em casa, vamos orar hoje. Orando, o Espírito Santo vem, Jesus mandou a gente orar assim. Espírito Santo, porque eles não sabiam orar também, lembrem disso, nunca tiveram contato com Deus. Eles só acompanharam Jesus, é diferente.
Espírito Santo, por favor, vem, não deixe a gente sozinho. Devem ter falado essas coisas, porque não tem mágica. Não tem uma frase mágica elaborada que só se aprende numa faculdade. É aquela coisa, vem Espírito Santo, ele vem. Aí ele veio. Diz que esses apóstolos arrebentaram. Pilatos ouviu falar. A turma de Jesus está curando enfermos em Atos 5, 14 a 16. Até sombra, já não é Pedro, a sombra dele, paralítico levanta, cego vê, morto ressuscita, a coisa está por aí. Aí os do Sinédrio, inimigos lá da lei, chamam eles para ouvir. Aí Pedrão abre a boca. Esse mesmo Pedrão que tinha negado Jesus com palavrão, no original diz que falou palavrão para a mulher, com palavrão, falou, não conheço esse cara. Antes de receber o Espírito Santo, nós somos assim. Não dê risada de Pedro, porque nós somos iguaizinhos. Cutuca a gente ilegal, você não tem Espírito Santo, é uma desgraça. Aí eles chamam. Eles ouvem Pedro falando, a turma falando, e eles dizem, vocês têm certeza que vão continuar pregando de Jesus? Lógico que temos. Mesmo assim somos obrigados a soltar vocês. Diz que eles, os estudados da lei, mas esses não são aqueles pescadores? E de onde eles trazem tanta eloquência assim? Tanta sabedoria? Está vendo antes e depois do Espírito Santo? Antes estavam brigando por lugar, depois do Espírito Santo, glória de Deus, visões, autoridade, unção, maravilhas, orações focadas, conteúdo. Crente sem Espírito Santo é precioso, mas fútil. Fútil, usa-se o termo aqui também? Fútil. Aperta legal, não sai nada, não tem nada para dar. Crente precioso com o Espírito Santo é nobre. Ele demora para abrir a boca. Quando ele e ela abrem a boca, o povo diz, eles têm valor. Olha, quietinho, ninguém dava nada. Aí ele pegaram o microfone e arrebentou, meu. É você. Aplaude a Deus pela sua vida. É o que Ele vai fazer. Terminando. Vamos terminar. João 14, qual versículo você está? O Espírito da verdade que o... Não, leia o versículo inteiro de novo. É o 17. Leia do 12 para o 17 de uma vez tudo. O Espírito da verdade que o mundo não pode... Não, leia 12 a 17 de tudo. 12 a 17. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E agora entendemos melhor essa declaração. Continua. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se Jesus falou que para o Pai ser glorificado no Filho, o Espírito Santo vai vir, então por que nós não vamos invocar hoje? Se me pedires... Certo? Continua. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Põe a mão no teu coração. Repita comigo, Espírito Santo. Feche os seus olhos, diga assim para Ele, Espírito Santo, eu quero pedir perdão se eu tenho negligenciado o Senhor na minha vida, se tenho apagado, se tenho empurrado para fora do relacionamento, eu peço perdão. Não tive intenção de fazê-lo. Peço perdão. Não se entristeça comigo. O Senhor é sempre muito bem-vindo na minha vida. Entra agora. Ocupa a minha vida inteira. Senta-te na cadeira de comando único da minha vida inteira. Eu entrego a minha vida nas tuas santas mãos, nos teus divinos braços. Receba-me, enche-me, muda-me, ajuda-me,
levanta-me para a tua glória, em nome de Jesus. Diga esta frase agora: eu apago do mundo espiritual qualquer frase que na minha vida inteira eu tenha dito que tenha formado impedimento entre eu e o Espírito Santo. A partir de hoje, registro isso para todo o sempre, que o Espírito Santo é muito amado, muito desejado, muito querido. Preciso do Espírito Santo. Tenho necessidade urgente. Tenho saudade diária de ter contato com o amado Espírito Santo. Espírito querido, obrigado por estar aqui. O Senhor já chegou, já entrou na minha vida. A Ti eu dou a glória, em nome de Jesus. Aplaude Ele, amém, amém. Fechem os olhos por um momento. Fechem os olhos por um momento. Pastor querido, vem tocar aqui. Nós vamos cantar algo para o Espírito Santo agora. Talvez eu navegarei no oceano do Espírito. Algo que a igreja conheça, que vocês têm costume de cantar aqui. Vamos louvar ao Espírito Santo. E o Espírito Santo agora vai tocar você. Ele vai registrar este momento. Ele não é uma mercadoria barata, queridos. Ele não chega de qualquer jeito. Ele para chegar na sua vida, ele precisa entender que ele agora é a parte mais íntima e mais importante para você. Feche os teus olhos e diga: Espírito Santo, enche-me agora. Enche-me mais. Revista-me mais. Toca-me mais. Nunca mais me deixe só. Vai comigo hoje, de volta para minha casa. Toca a minha casa, toca a minha família. Cura-me agora. Eu entrego nas tuas mãos todas as minhas doenças, todos os meus problemas e todos os meus medos. Eu entrego nas tuas mãos. Cuida de mim, em nome de Jesus. Espírito, cante isso, louve isso, invoque o Espírito. Espírito Santo, vem Espírito querido. Vem Espírito amado. O Senhor já está aqui, aleluia. Vem controlar todo meu ser. Vem Espírito, vem. Vem dirigir o meu viver. Santo, O meu pensar. Jesus. Jesus. O meu sentir. Jesus. O meu agir. Deus Pai do amor, vem. Vem Espírito, vem. Espírito Santo. Oh, aleluia.
leve sabavanaranda. Oh, e ela consiga rendecer. Eu assim. Espírito Santo, enche as nossas casas, enche esta igreja, enche esses pastores, enche este lugar da glória de Deus. Ele aplaude, 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 aplaude. Oh Espírito querido, inunda este lugar com a tua presença. Inunda este lugar com a glória de Deus, meu Pai.